o Gessner já vem conversar com a gente agora, ao vivo. Tudo bem, Gessner? Bem-vindo, uma boa tarde para você. Uma boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos os espectadores do CNN. Gessner, quero muito te ouvir sobre a decisão do ministro Flávio Dino. Antes de mais nada, quero saber a sua percepção, se faz sentido a decisão tomada por Dino. Olha, Muriel, eu vou comentar do ponto de vista econômico. Acho que Claro. do ponto de vista jurídico, há uma série de coisas né, e da relação entre os poderes que é um pouco mais complexo. Mas do ponto de vista econômico, faz todo sentido. Eu acho que é um absurdo você ter um claro desrespeito à legislação. Existe um teto salarial. E esse teto é desrespeitado assintosamente. Quer dizer, é um desrespeito à legislação brutal que existe no país. Algumas organizações que fizeram estudos a respeito apontam para algo como 22 bilhões de reais que são gastos com super salários, que não faz o menor sentido. Então, a decisão vai numa linha correta de coibir esse desrespeito ao teto salarial. E, na verdade, nós estamos numa situação, Muriel, de extrema fragilidade das contas públicas e temos juros extremamente elevados, em grande medida por conta disso. Então, é crucial que haja um esforço de contenção. Como foi colocado na matéria, muito bem, quer dizer, para que isso ocorra, é preciso sensibilizar a sociedade e o engajamento dos três poderes num esforço de disciplina fiscal, de racionalização da máquina pública. Infelizmente, nós não estamos vendo essa consciência dos três poderes acerca do executivo, prioridade no corte de gastos. Nós não verificamos isso. No Congresso, a prioridade de medidas de contenção. A gente vê, pelo contrário, como você reportou há pouco, medidas de expansão de gasto completamente injustificáveis. E o judiciário brasileiro é sabido que é muito mais caro do que os judiciários de outros países. Quer dizer, o nosso judiciário representa em custo 1,5 percentual do PIB contra 0,5 de países avançados. Ou seja, o nosso judiciário é 5 vezes mais caro do que o judiciário de economias avançadas e 3 vezes mais caro do que economias emergentes. É hora realmente de ter disciplina fiscal e a sociedade terá que pressionar para que isso ocorra, para que a economia funcione bem. Gessner, é interessante te ouvir falando isso, porque a gente sabe que a sociedade não costuma fazer esse tipo de cobrança e falar, olha, vamos ter disciplina fiscal. A preocupação da sociedade, a gente sabe que é inflação, é aquela coisa que é mais palpável, digamos assim. Essa preocupação com questões fiscais é difícil chegar na sociedade, mesmo no ano eleitoral, que a gente sabe que muitos assuntos vêm à tona. E mesmo no ano eleitoral, que a gente está nesse momento agora de ano eleitoral, apesar de ainda ser o primeiro semestre, a gente vê a aprovação no legislativo especificamente desses benefícios, desses penduricalhos especificamente aí para os parlamentares. Portanto, mesmo apesar desse cenário, a gente vê esses movimentos acontecendo. Como é que você enxerga o cenário daqui para frente? E a gente sabe o quanto aqui no Money a gente acompanha diversas cobranças e cobra também por parte para o governo federal também com relação a um cuidado maior com as contas públicas, um cuidado com o fiscal. Mas é um cenário que claramente precisa ser revisado como um todo, né? Não só executivo, mas é um movimento que precisa ser feito como um todo, de enxugamento, que é curioso, a gente não sabe se em algum dia vai ser feito. É verdade, Muriel. Eu acho que o grande desafio aqui é realmente nós conseguimos traduzir para a sociedade, para o cidadão, traduzir por que é importante esse equilíbrio fiscal. Quer dizer, nós temos clara percepção de que certos segmentos, certos setores da economia, da sociedade, têm escassez de recursos. Então, faltam recursos para a segurança, faltam recursos para a saúde, para a educação, é preciso racionalizar a máquina pública, é preciso
saber cortar com critério gastos que são supérfluos para que haja recursos para essas áreas que são prioritárias. Por outro lado, você tem o efeito de um desequilíbrio muito grande nas contas públicas. Nós estamos há mais de década com um desequilíbrio. O Brasil gasta mais do que arrecada. Quer dizer, o setor público brasileiro gasta mais do que arrecada. A consequência disso é dívida, é endividamento, e um endividamento crescente. Quando alguém tem um endividamento crescente, ele tem que pagar mais caro pelo dinheiro que ele tem que tomar emprestado. E é o que acontece, é o que faz o juro ser elevado. Então, é preciso traduzir para o cidadão, traduzir para o eleitor, e daí o eleitor precisa cobrar dos seus representantes que, se não houver um controle das contas públicas, o endividamento continuará a crescer, a taxa de juros continuará elevada. Isso significa que o crediário continuará mais caro, significa que as empresas não vão investir muito e, consequentemente, o emprego não vai crescer. São essas as consequências de um desequilíbrio fiscal. Isso precisa ser traduzido pelas lideranças que vão concorrer às várias eleições nesse ano. Então, isso é uma condição básica. E os três poderes precisam realmente se comprometer com essa disciplina, sob pena do Brasil ficar condenado a uma armadilha de crescimento, né? Nós vimos hoje mesmo, saiu o relatório do Banco Mundial, mostrando como o peso do Brasil no mundo tem declinado nos últimos anos sistematicamente. Quer dizer, a nossa economia vai perdendo importância, vai perdendo peso, porque ela perde competitividade. Ela acaba não conseguindo competir com outras economias que são mais eficientes do que a nossa. Pois é, a gente tem conversado justamente no dia de hoje sobre esse fato de que a gente está vendo um PIB, apesar de ainda estar crescendo, está preocupando, porque o PIB não acompanha o crescimento global, né, mundial. Mas eu até queria conversar contigo também, Gessner, olhando para esse cenário, o quanto que os nossos gastos obrigatórios estão estrangulando o nosso orçamento, né? Existem previsões de que talvez em 2029 já fique muito difícil. Eu queria entender como é que você está enxergando esse cenário para o Brasil num curto prazo, se você enxerga que seja necessário algum tipo de intervenção o quanto antes, já pensando nesse cenário de gastos obrigatórios que em algum momento, se não for em 2029, talvez em algum outro momento, vai começar a pressionar. Olha, Muriel, com certeza, a gente está numa situação em que o orçamento é extremamente rígido. Aquela parcela do gasto que pode ser movida, pode ser mexida pelos gestores, vai ficando cada vez menor, quer dizer, algo como 5% do orçamento total. Quer dizer, e os gastos obrigatórios, gastos com os juros da dívida, com a folha, os gastos previdenciários, vão crescendo e empurrando, tirando qualquer espaço para uma realocação do orçamento que qualquer país precisa fazer para alocar melhor seus recursos, etc. Eu acho que aí nós temos dois problemas, pelo menos, há vários, mas dois problemas seríssimos. Primeiro, um crescimento enorme dos gastos da Previdência, que refletem alguns fatores estruturais: o envelhecimento da população, a mudança no mercado de trabalho e consequente declínio de relações de trabalho que contribuam mais para a Previdência. Isso faz com que a gente tenha que enfrentar com coragem uma nova reforma da Previdência, para que justamente dê espaço para outros itens. Por exemplo, o gasto com a Previdência para 26, Muriel, supera a soma da saúde, da educação, assistência social. Quer dizer, você tem algo que não dá para crescer se você só gasta com previdência. Então, você precisa reformar a previdência.
Por outro lado, você também precisa tirar certas armadilhas, porque hoje gastos previdenciários crescem de acordo com o salário mínimo. O salário mínimo cresce em termos reais. Significa que os gastos previdenciários vão crescer de forma superior à inflação e que não vai, a conta não fecha. Então, é preciso encarar esses problemas com coragem, sob pena de você ter um orçamento completamente ineficiente e que impede um ajuste tão necessário. E é desanimador quando você vê uma decisão que a gente viu no Congresso de alguns benefícios que você pode até argumentar. Eu acho que certas categorias de servidores devem ser bem remuneradas, etc. Mas, voltando àquilo que você dizia, numa perspectiva global, de uma reforma global, na qual certas categorias podem, sim, ter uma remuneração melhor, mas tem que caber no orçamento. E, infelizmente, não cabe. Esse é o ponto, né? O orçamento não vai acompanhando todas essas movimentações que vão acontecendo. E, Gessner, queria aproveitar para te perguntar também com relação à reforma administrativa. Você disse que o caminho seria uma reforma da Previdência, talvez uma nova. A gente, com muito custo, depois de muitas discussões, conseguiu avançar com uma reforma da Previdência lá em 2019. Eu imagino a dificuldade de fazer esse movimento em tão pouco tempo para transformar uma reforma da Previdência nova. Para além disso, eu queria te perguntar com relação à reforma administrativa. Quais são as reformas e a reforma da renda administrativa que são necessárias a gente começar a acompanhar e cobrar mesmo do poder público de movimentação para a gente começar a ver algum resultado nesse sentido? Fora aquele caminho também de talvez rever um arcabouço fiscal, como é que você enxerga? Olha, Muriel, certamente o Estado brasileiro está super inchado. Quer dizer, nós temos uma série de órgãos, de secretarias, de ministérios, etc., que já em algum momento do tempo tiveram sua função, mas que hoje já não são mais prioritários. Em qualquer empresa eficiente, você faz uma reforma e foca naquelas divisões que são essenciais, que realmente são prioritárias. Infelizmente, o setor público ele vai acumulando camadas e camadas de burocracias, muitas delas desnecessárias. Esse é um problema básico, precisa ter um redesenho para realmente focar naquilo que é essencial, sobretudo para um país que ainda é pobre, como o Brasil, que precisa muito critério para usar o recurso público. Um segundo ponto diz respeito também a como remunerar os servidores. Os servidores públicos são muito importantes, devem ser valorizados, mas devem ser valorizados de acordo com o desempenho, de acordo com o mérito, de acordo com a produtividade. Quer dizer, o servidor, como o nome sugere, o servidor para a sociedade, ele precisa oferecer o que há de melhor. Portanto, a remuneração tem que estar muito associada a desempenho, algo que, infelizmente, não ocorre de maneira geral, não quero aqui generalizar, mas de maneira geral não ocorre no setor público. Então, nós precisamos certamente extinguir uma série de órgãos, precisamos valorizar o desempenho e a produtividade, e também certas empresas do Estado que geram déficit e que representam um ralo e que pioram as contas públicas. Então, há uma série de empresas estatais federais que precisariam ser desestatizadas, precisariam ser privatizadas. Correios, por exemplo, há décadas representam um problema, drenam recursos do setor público sem devolver em serviços para a sociedade. Então, a reforma administrativa deveria ser baseada nesse desenho moderno, desburocratizante e que crie um Estado menor, porém muito mais eficiente e que sirva à sociedade. Muito bem, Gessner Oliveira, colunista aqui do CNN Money. Obrigada mais uma vez pela conversa, sempre muito bom te ouvir. Grande prazer, boa tarde a todos. Obrigada.